a amante do meu marido. Tomou posse de nossa empresa e mandou os seguranças me arrastarem para fora. Eu me virei e sorri. Ela perguntou o motivo da felicidade, e eu disse que em breve ela descobriria. Tirem ela daqui. Agora. A voz de Camila cortou o ar como lâmina. 2 seguranças pegaram meus braços. O saguão inteiro se virou. Eu conhecia cada rosto ali. Gente com quem virei noites. Gente que me viu montar essa empresa do zero com o Paulo, meu marido. E mesmo assim, ninguém se mexeu. Ninguém. Senti o puxão no casaco. O chão pareceu mais frio. Meus sapatos arrastaram pelo mármore. Camila ergueu uma pasta azul, exibindo como troféu. Procuração. Tudo dentro da lei, disse, sem olhar nos meus olhos. Eu me virei para ela. Sorri, pequeno, firme. Camila franziu a testa. Por que você está sorrindo, Elisa? Em breve você vai descobrir, respondi, e deixei que me empurrassem até a porta. O sol de fim de manhã bateu no meu rosto quando me soltaram na calçada. A rua estava barulhenta. Minhas mãos tremiam, mas meu coração estava calmo. Doía, claro que doía. Não era só a queda. Era a humilhação pública, o olhar dos funcionários, a ausência do Paulo. Ele não teve coragem de aparecer. Nada ali era surpresa. A primeira rachadura veio semanas antes. Cheiros diferentes no carro. Mensagens apagadas no celular do Paulo. Reuniões fora de hora. Eu dizia a mim mesma que era cansaço, que era pressão, que era fase. Mas o corpo percebe o que a mente tenta negar. Meu sono ficou curto. Comecei a observar. Silenciosa, sem cena, sem grito, só vendo. Numa madrugada, sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá e refiz a história da nossa empresa na cabeça. Lembrei do primeiro contrato, do protótipo que falhava, do cheiro de café queimado, do jeito como eu prendia o cabelo para digitar o código. Lembrei das planilhas, das fórmulas, dos rascunhos guardados em pastas velhas. Lembrei do que de fato tinha valor ali e entendi o que precisava fazer. Na manhã seguinte, procurei doutora Valéria, a advogada em quem eu confiava. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, anotando, e disse poucas coisas, diretas. No final falou: Vamos proteger o que é seu, Elisa. Criamos uma holding em meu nome. Nada espalhafatoso. Documentos assinados com calma. Transferi a propriedade intelectual. Marcas, fórmulas, código, desenhos técnicos, manuais de processo. Tudo que passou pelas minhas mãos e cabeça. Fiz sessões limpas com registro. Depositei provas, versões com hash, arquivos lacrados, relatórios de autoria, assinatura temporal. Guardei cópias em locais diferentes. Doutora Valéria trouxe 2 testemunhas de confiança, sem pressa, sem barulho. Ao mesmo tempo, contratei uma auditoria silenciosa. 3 pessoas que já me ajudaram antes. Rogério, o analista-chefe, Priscila e Ítalo. Pediram extratos, notas, contratos com fornecedores, lançamentos de cartão corporativo, relatórios de viagens. Eu tinha acesso a quase tudo. Organizei pastas, criei cronogramas, dei a eles uma sala discreta num prédio próximo. Eles trabalharam em silêncio por 2 semanas. Mandavam atualizações em arquivos sem nome chamativo, em horários alternados. E eu aprendi a respirar de novo. Enquanto isso, mantive a rotina. Chegava cedo, cumprimentava todos, participava das reuniões e observava. Camila começou a aparecer mais, primeiro como consultora, depois assessora, por fim, peça-chave. Tinha olhos frios e um perfume doce que deixava rastro no corredor. Eu a olhava e pensava: você não conhece minha história. O dia da queda começou, com a mensagem do Paulo. Reunião extraordinária às 10 horas. Respondi: ok. Vesti uma blusa simples, prendi o cabelo, peguei meu caderno de capa gasta, o do primeiro desenho do nosso produto, e fui. Quando cheguei, Camila já estava no lugar dele. Sorriso de vitória. Postura de quem acredita que venceu. Ela ergueu a pasta. Disse palavras bonitas, cheias de termos jurídicos, e no meio, soltou:
A partir de hoje, eu assumo a direção executiva. Paulo não olhou para mim. Em pé, ao lado dela, virou parede. Quem olhava de fora podia achar que aquela decisão era grande demais para mim, que eu iria quebrar. Eles só não sabiam que o movimento verdadeiro já estava feito. Você não vai ficar, Camila decretou como quem dispensa uma temporária. Seguranças. Foi quando sorri. Pequeno, contido, mas inteiro. Em breve você vai descobrir. Do lado de fora, sentei num banco. O celular vibrou. Era a doutora Valéria. Tudo concluído e registrado. As licenças agora dependem da sua anuência. Logo depois, outra mensagem. A auditoria achou coisas. Vamos falar hoje. Fechei os olhos e respirei. Não era sobre atropelar ninguém. Era sobre recuperar a mim. Sobre colocar a verdade de pé. Sobre proteger o que construí com minhas mãos. Minhas noites em claro. Minhas lágrimas escondidas. Liguei para 3 pessoas. Primeiro para a Bia, nossa líder de atendimento. Ela atendeu chorando. Eu vi tudo, Elisa, eu sinto tanto. Calma, interrompi. Faz uma coisa por mim. Documenta cada ordem que mude processo sem passar por mim. Guarda prints do painel de reclamações. E não fala disso com ninguém. Eu faço, prometo, ela disse fungando. Depois, liguei para Augusto, cliente antigo, leal ao meu trabalho. Expliquei que a licença do produto dependia de mim. Pedi que qualquer teste novo ficasse isolado, sem assinatura até segunda ordem. Augusto topou na hora. Confio em você, Elisa. Mantenha-me informado. Por fim, chamei Diego, ex-colaborador brilhante. Demitido meses antes por questionar gastos. Quero te encontrar hoje. Um café rápido. Tenho uma proposta. Passei na papelaria, comprei um caderno novo e um envelope pardo. Escrevi no topo. Linha do tempo. Anotei a hora em que fui retirada. Listei nomes, cargos, frases ditas. Colei, com fita, o comprovante da transferência da propriedade intelectual. Coloquei dentro do envelope, junto com um pendrive. Meu kit de guerra limpa. Só fatos. Voltei para casa antes do almoço. Abri a gaveta e tirei uma foto antiga. Eu e Paulo no nosso primeiro escritório, sorrindo com caixas empilhadas atrás. Apertou o peito. A gente se perdeu no caminho. Ele escolheu se perder. Eu escolhi me encontrar. À tarde, fui até a sala da auditoria. Rogério me recebeu com um aperto de mão firme. Está maduro, disse abrindo a planilha. Havia lançamentos estranhos em cartões, contratos com fornecedores criados às pressas, pagamentos fracionados, reservas de hotel em nome de consultas técnicas, que na prática eram fins de semana em resorts. E havia e-mails. Muitos e-mails. Conversas misturando trabalho e romance, decisões fora dos canais, documentos internos enviados para contas pessoais. Vamos formalizar, falei, voz mais firme do que eu imaginava. Sigilo total até o momento certo. Claro, respondeu Rogério. Já preparo relatórios para bancos e para quem precisa saber antes. Saí com uma pasta discreta e uma decisão. Eu não ia brigar dentro do prédio que me expulsou. Ia agir fora, com luz, com papéis, com as pessoas certas. Liguei para o gerente de crédito Luciano. Expliquei que havia mudança de comando sem formalidade adequada, que contratos podiam estar em risco. Pedi revisão de limites até segunda ordem. Do outro lado, silêncio e vamos analisar. Dúvida é freio. Era o que eu queria. Enviei recados para fornecedores estratégicos. Silvia, Arthur, Neide. Pedi que aguardassem qualquer pedido acima do normal. Usei poucas palavras. Ninguém quer cair. Com o navio furado. E o casco já tomava água. No fim do dia, recebi um áudio do Paulo. Curto, frio. Você passou dos limites. Aqui você não volta. Ouvi sem tremer. Respondi com uma linha. O produto não sai sem minha licença. Enviei, silenciei a conversa e virei o celular. À noite, sentei no sofá com o caderno novo aberto. A mão doía de escrever. Pela primeira vez em muito tempo.
Dormi com a sensação de que, apesar de jogada para fora, eu tinha o que mais importava: a verdade organizada. Acordei cedo, vesti roupa clara, prendi o cabelo, encontrei Diego no café de sempre. Ele chegou alerta, meio desconfiado. Eu sei por que você foi cortado. Falei abrindo a pasta. Você questionou números. Tinha razão. Quero você comigo do lado de fora. Não para derrubar ninguém. Para reconstruir. Para provar o que é certo. Diego folheou os papéis, respirou fundo e sorriu de leve. Eu topo. O celular vibrou de novo. Mensagem da doutora Valéria. Já peticionamos. A liminar pode sair a qualquer momento e a carta aos acionistas está pronta. Fechei os olhos e agradeci por dentro. O palco lá dentro parecia da Camila, mas a luz logo mudaria de direção e eu estaria pronta. Levantei do café, paguei, ajeitei a alça da bolsa e caminhei para o dia como quem pisa no chão que plantou. Ninguém me devolveu o crachá. Tudo bem. Eu tinha algo melhor. A chave do que sustenta a casa. E ainda ouvia a pergunta da Camila no saguão. Por que você está sorrindo? Sorri de novo, sozinha, na calçada. A resposta seguia a mesma. Em breve ela vai descobrir. Sobe o botão de compra. Agora! A voz da Camila estourou do viva-voz do celular da Bia. Eu escutava do banco de trás do carro estacionado a 2 quadras do prédio. Se alguém falar em licença, está demitido. Ouvimos um silêncio duro do outro lado. Depois, um sim, senhora, abafado. Bia sussurrou quase sem ar. Elisa, ela quer abrir o carrinho hoje, mesmo sem a sua anuência. Não abram nada. Falei baixo, firme. Documentem. Prints, e-mails, horários. E saiam de perto de qualquer coisa que envolva assinatura ou chave de liberação. Entendido. Desliguei. Por um segundo fechei os olhos. Senti o peso do que estava em jogo. Não era só um produto. Era o coração do que eu criei. Peguei o caderno Linha do Tempo e anotei. 9:12. Ordem verbal da direção. Lançar sem licença. O dia correu. Num ritmo de respiração curta. Camila mandou recolher crachás de quem não se alinhasse. Marcos, um engenheiro brilhante e leal, foi chamado à sala de vidro. Saiu pálido, com uma caixa de papelão. Paulo cruzou com ele no corredor e virou o rosto. O sinal que eu precisava. Eles queriam limpar o terreno. Às 10h entrei no escritório alugado onde montamos nossa operação do lado de fora. Diego organizava uma parede de post-its. Fornecedores, bancos, clientes âncora, provas. Rogério posicionou o notebook e abriu um painel com gráficos simples. Priscila cuidava do calendário de prazos. Ítalo revisava contratos. Atualizações, pedi. Rogério veio direto. Achamos novos lançamentos. Diárias de hotel no nome da Camila constando como workshop. O mesmo período em que houve consultoria externa e pagamentos fracionados para uma MI recém-aberta. Nome da ME? JP Gestão. Respondeu e eu anotei só pensando em fatos. Só que no contrato social, a sócia é uma prima dela. Guardem tudo em PDF, com metadados. Falei. Padrão. Priscila levantou a mão. Os bancos deram retorno. Luciano diz que o comitê de crédito quer esclarecimentos sobre a troca de comando. Suspenderam provisoriamente a ampliação de limite e exigiram cópias das atas e procurações. Outro banco pediu confirmação da cadeia de propriedade intelectual. Assenti. O freio estava funcionando. Diego mostrou o quadro de clientes âncora. Augusto aceitou migrar os testes para ambiente isolado. Vera, do hospital parceiro, quer falar com você hoje. E Nivaldo, da indústria. Mandou mensagem. Mudou a direção? Quem assina agora? A imagem já está rachando. Ótimo, respondi. Agendem com Vera agora à tarde. Com Nivaldo, mando eu mesma um áudio. Enquanto alinhávamos as tarefas, meu celular vibrou. Mensagem do número da recepção. Comunicado interno. Reestruturação. Quem conversar com pessoas externas ligadas ao passado será desligado por perda de confiança. Respirei fundo.
A pressão de Camila era do tipo que assusta os inseguros, mas também faz os corretos se posicionarem. Bia? Liguei. Tudo bem? Aqui sim. A equipe está tensa. Ela baixou a voz. Elisa, a Camila trouxe uma equipe de marketing de fora. Estão prometendo o maior relançamento da nossa história. Falaram em evento, banda, brinde. Querem abrir pré-venda amanhã. Olhei para a doutora Valéria, que acabava de chegar com uma pasta. A liminar? A petição entrou. O juiz está de plantão. Ela sentou, aberta, confiante. Temos sessões registradas, depósitos de autoria, e-mails em que você negocia as versões do produto, e o contrato guarda que impede sublicença sem sua assinatura. É robusto. E o comunicado aos acionistas? Pronto. Sem ataques. Só fatos. Mudança de controle sem rito, risco jurídico alto e a informação de que a licença do produto está vinculada a você. Peço autorização para enviar ao meio-dia. Autorizado. Anotei mais uma linha no caderno. Era minha forma de não me perder. 10h47. Comunicado de retaliação interna. 11h05. Petição protocolada. Meio-dia. Carta a acionistas. Antes do almoço, encontrei Vera, numa sala discreta do prédio ao lado. Ela chegou séria, mãos cruzadas. Eu gosto de você, Elisa. Sempre foi correta comigo. O que está acontecendo? Uma troca de direção feita de forma torta. Respondi, simples. E uma tentativa de vender um produto sem a licença necessária. Eu não vou entrar em guerra. Só quero proteger o que é certo. Se pedirem para você assinar qualquer coisa, peça a confirmação por escrito de quem detém a licença. E, se tiver dúvida, me liga. Ela assentiu. Meu comitê de compras não assina nada nublado. Pode contar com minha cautela. De volta ao escritório, Diego rodava uma planilha de cronograma. Eles marcaram o tal evento de relançamento para sexta, às 19h. Ele me mostrou a arte que um estagiário vazou. Logotipo, palco, telão. Guardem essa arte, disse. Vai ser útil. Às 14h, chegou notícia ruim. Marcos e mais 3 foram demitidos. Cultura nova, disseram. Bia me mandou um áudio chorando, mas firme. Eu fico, Elisa. Ninguém mexe nos painéis sem deixar rastros. Já printei tudo. Vamos cuidar dos nossos, falei para Priscila. Levantem os nomes dos demitidos. Quero falar um por um. Quem topar, vem para o nosso. Time temporário como consultor. Pagamento por fora, contrato simples. A gente segura essas pessoas até a poeira baixar. No meio da tarde, a internet começou a ferver. Primeiro, um perfil do setor postou. Mudanças no topo. Nova diretora assume e promete virada histórica. Minutos depois, um colunista replicou. Fontes relatam tensão interna e saída de nomes antigos. Não precisei mover um dedo. Os fatos estavam gritando por si. Paulo me ligou. Atendi. Por que você está fazendo isso? Ele disse, voz cansada. Protegendo o que é meu por direito, respondi. E poupando a empresa de um erro que pode custar caro. Você sabe disso. Você podia ter conversado comigo. Soltei um riso curto. Quando, Paulo? Entre uma reserva de hotel e outra. Silêncio. Ele desligou. Voltei para a mesa. Vamos preparar o pacote de contingência. Anunciei. Se a liminar sair, precisamos de 3 coisas prontas. Carta para o público, aviso formal aos fornecedores e uma comunicação acolhedora aos funcionários que ficaram lá dentro. Doutora Valéria já tinha os rascunhos. Ajustamos o tom. Nada de ataques. Frases simples. Por decisão judicial, o uso de marcas, fórmulas e código está suspenso até. Nova ordem. Clientes, mantenham seus ambientes em modo de teste. Equipe, cuidem dos registros e dos prazos. Estamos trabalhando para preservar empregos e relações. Às 16h, Luciano me ligou. Confirmadas as suspeitas, Elisa. O comitê congelou linhas de crédito. Não é corte, é pausa.
Até formalizarem a troca com ata válida, não há ampliação. Agradeci. Era exatamente a rachadura que eu precisava para impedir o salto sem paraquedas. No fim da tarde, a reação do outro lado endureceu. Camila convocou um talk ao vivo no auditório. Eu não estava lá, mas recebi o vídeo de 3 pessoas diferentes. Ela entrou com luzes, música leve, microfone na mão. Hoje começa uma nova era, disse teatral. Quem não tiver coragem, peça para sair. E para quem ficou preso ao passado, um recado claro. Nós vamos avançar. Aplausos tímidos. Na segunda fila, Paulo batia palmas com cara de pedra. Senti um gosto amargo na boca. Depois, só uma paz teimosa. Abri o caderno e escrevi. 17:02. Discurso de palco. Registro. Arquivado. À noite, reunimos todos os ex-colaboradores que aceitaram o convite. Marcos, Laís, Cauê, Renata. Locamos uma sala simples, empilhamos cadeiras, pedimos café. Eu falei olhando nos olhos. Eu não prometo cargos. Prometo honra, transparência e pagamento justo pelo tempo de vocês. Vamos organizar provas, orientar clientes e proteger processos. Quem não quiser, está livre. Quem quiser, fica do meu lado por algumas semanas. Ninguém levantou. Marcos ergueu a mão. Eu topo. Eu vi muita coisa torta. Quero dormir em paz. Fomos distribuindo tarefas. Laís ficou responsável por consolidar os prints do painel de reclamações, com data e hora. Cauê revisaria logs de compilação para mostrar quem, de fato, comitou as versões críticas. Renata ficaria com a documentação de qualidade, apontando riscos de lançar algo sem validação final. Mais tarde, gravei um áudio para Nivaldo. Boa noite. Aqui é a Elisa. Houve uma troca apressada na direção. Peço que não assinem nenhum aditivo até receber confirmação por escrito de quem detém a licença do produto. Qualquer dúvida, me ligue. Enviei. Ele respondeu com um recebido. Às 20 UDOs, ainda na sala, Priscila olhou o celular e sorriu de canto. O perfil da área publicou corrigenda. Relançamento adiado para sexta por ajustes técnicos. Ela me mostrou a tela. Ajustes técnicos chamados. Realidade, disse Rogério seco. Amanhã cedo, falei. Soltamos a carta aos acionistas. Depois, envio mensagens diretas aos clientes âncora. Se a liminar sair, ativamos o pacote. Se não sair, a gente aperta os freios via bancos e fornecedores. Voltando para casa, o cansaço bateu, mas o corpo seguiu alerta. No elevador, ouvi minha própria respiração, regular, como se eu tivesse encontrado um ritmo. Entrei, deixei a bolsa, lavei o rosto e encostei a testa na janela. Lá embaixo, carros cruzavam a noite como formigas. Pensei em como a queda de hoje de manhã tinha um fundo que eu não desejava a ninguém, mas também pensei no sorriso em minha boca quando fui puxada pelo braço. Não era orgulho, era convicção. O celular vibrou pela última vez. Mensagem curta da Bia. Tô aqui. Amanhã, 7 eu te ligo do vestiário. Respondi com um coração. Fechei as cortinas, apaguei as luzes, deixei o caderno na cabeceira e adormeci com a frase que eu tinha repetido o dia inteiro. Sem pressa, sem ruído, só verdade. A madrugada passou mansa. Antes do sol, acordei sem despertador. Fiz café, revisei os textos com a doutora Valéria e sentei na mesa com o caderno aberto na página nova, em branco, pronta para escrever a próxima linha da minha história. Do lado de fora, o mundo parecia o mesmo. Por dentro, eu já era outra. E o prédio lá, no fim da avenida, cheio de luzes acesas, se preparava para um relançamento que ainda não sabia que tinha hora marcada para mudar de rumo. 10, 9, 8. A contagem ecoava no salão. Luzes piscavam, câmera no tripé, garçons alinhados, com taças. Camila sorriu para a plateia e ergueu o microfone. Eu assistia de pé, ao fundo, encostada na parede. Não entrei como convidada. Entrei como quem testemunha o próprio nome sendo usado sem permissão. 3, 2, 1, disse ela. O telão começou a acender.
A porta lateral se abriu com um estalo seco. Um homem de colete entrou, acompanhado por 2 pessoas com crachá de serviço. Papel na mão, voz treinada. Ordem judicial. Ele falou firme, sem pedir licença. O som do salão murchou. Por determinação do juízo, está suspenso o uso de marcas, fórmulas e código ligados ao produto, até autorização expressa da detentora de direitos, Elisa. Notificação entregue. A palavra suspenso pareceu puxar o cabo de força do evento. O telão piscou. Camila perdeu meio centímetro, de sorriso. Paulo, sentado na primeira fila, levantou com o rosto tenso. Isso é um absurdo, ela disse, tentando manter a pose. Desliga esse microfone. Continuem a apresentação. Ninguém se mexeu. O homem do colete se aproximou do palco e repetiu, sem aumentar o tom. A desobediência gera multa diária e responsabilização. A notificação foi enviada também, por e-mail e protocolada. No sistema. Aqui a cópia. Estendeu o envelope. Camila não pegou. Paulo pegou. Abriu. Leu rápido. Eu vi o momento em que o maxilar dele travou. Ele me viu lá atrás. Os nossos olhos se encontraram por um segundo. Eu não desviei. Meu celular vibrou. Doutora Valéria. Cumprido no local. Juiz deferiu integralmente. Foto do AR anexada. Logo abaixo, Rogério. Relatório final pronto. Transferências e e-mails mapeados. Eu respirei como quem volta à superfície depois de muito tempo debaixo d'água. No palco, Camila tentou virar o jogo na fala. Gente, é só um trâmite, coisas burocráticas. Temos um grande produto, não vamos parar por... Ela travou. O telão, conectado à internet do evento, recebeu um aviso automático do nosso time. Material protegido por decisão judicial. Exibição suspensa. A mensagem ocupou a tela inteira com um plano branco e letras pretas. Simples. Indiscutível. Eu saí do fundo. Caminhei pelo corredor central. Não havia plateia suficiente para me intimidar. O som dos meus passos pareceu maior do que eu. Parei a uma distância segura do palco e falei, sem microfone, mas com a voz que aprendi a usar quando tudo desaba. Parem o equipamento. Guardem os computadores. Ninguém aqui precisa perder o emprego por causa de uma ordem mal dada. Um técnico tirou o cabo do projetor. Outro fechou o notebook. Um terceiro olhou para Camila esperando instruções. Ela só repetia, continuem, com um fio de voz que não convencia. Paulo desceu do palco. Chegou perto de mim, quase encostando ombro com ombro. Dá para conversar? Sussurrou. Dá, respondi. Com tudo por escrito. Ele respirou fundo, como quem segura algo que quer explodir. A gente resolve isso durante a semana. Não precisava ser assim. Precisava ser legal, falei. Hoje é. Fomos para uma sala lateral. Doutora Valéria já estava lá, como combinado, com a pasta aberta. Rogério, Priscila e Ítalo também. A porta fechou. O som do salão ficou longe. Rogério projetou uma planilha na parede. Límpida, direta. Aqui estão as transferências. Este bloco de pagamentos fracionados entrou numa empresa recém-aberta, JP Gestão. Clique. No contrato social, a sócia é parente de primeiro grau da Camila. Clique. No mesmo período, houve diárias de hotel descritas como workshop, mas que batem com registros de lazer em redes sociais. Clique. Temos e-mails da Camila e do Paulo trocados no domingo, pedindo jeitinhos para agilizar compras sem 3 cotações. Paulo bateu a mão na mesa. Não tem crime aqui. Isso é interpretação. Doutora Valéria não alterou o rosto. Ninguém falou em crime. Estamos falando de riscos e conflitos de interesse. A Assembleia vai decidir. Ela virou a folha. E a procuração usada hoje para a nomeação. Da nova direção. Apontou para o documento. Tem vício de forma. Foi assinada por alguém sem poderes para tanto, com data divergente da ata. Já protocolamos pedido de invalidação. Camila entrou na sala como um raio. Olhou os slides, olhou para mim, olhou para o envelope. Você se acha muito esperta, né? Eu me acho responsável, respondi.
Por isso protegi o que eu criei. E por isso trouxe à luz. A marca é da empresa, ela gritou. A marca, o código e as fórmulas foram cedidos à empresa sob licença. Expliquei simples, como quem fala para alguém que não quer entender. Licença com cláusula de veto meu para uso. Está aqui, com registro. E agora tem uma decisão do juiz confirmando isso. Paulo passou a mão no cabelo, cansado. E o que você quer? Eu respirei. Não era hora de discurso. Quero respeito ao direito. Quero auditoria independente com acesso total. Quero assembleia com todos os acionistas, com voto informado. E quero que ninguém lá fora seja prejudicado por atos impulsivos. Camila riu, curta. Você acha que vão te ouvir? Você está fora. Eu estou no palco. Ela bateu no peito como se ainda tivesse o microfone. A porta abriu de novo. Luciano, do banco, apareceu com um tablet. Desculpem interromper. Recebemos a decisão judicial. As linhas ficam congeladas até regularização. E... Ele hesitou. Os outros bancos seguiram a mesma orientação. Eu vim avisar pessoalmente para evitarem passar vergonha na frente dos convidados. O rosto da Camila perdeu cor. Paulo sentou. Eu só agradeci com um gesto de cabeça. O celular da doutora Valéria vibrou. Ela leu e levantou o olhar. Assembleia emergencial marcada para amanhã às 10 horas. Assinaturas suficientes para convocação. Pauta: validação de atos, controle de licenças, apuração de irregularidades e recomposição do conselho. O salão do lado de fora começou a esvaziar. Pessoas cochichavam em pequenos grupos. A música de fundo foi ficando sem graça, como se alguém tivesse esquecido de pausar. Eu não vou a assembleia nenhuma, disse Camila, ainda de pé. Isso é golpe baixo. Vá, falei. Lá dentro tem ata, voto e memória. A rua tem internet, foto e opinião. Escolha o palco. Ela saiu batendo a porta. Paulo ficou. Olhou para mim com olhos que eu conheço desde a nossa juventude. Por que você não me avisou? Ele perguntou, quase um pedido. Eu avisei, respondi. Você não quis ouvir. No dia seguinte, às 10 em ponto, a sala da assembleia estava cheia. Gente antiga, gente nova, alguns curiosos que conseguiram convite. Eu sentei no fundo, com meu caderno Linha do Tempo e uma caneta azul. Doutora Valéria estava ao meu lado. Rogério e Priscila ficaram encostados na parede, discretos. O presidente da mesa abriu os trabalhos. Voz neutra. Protocolo claro. Pauta 1. Análise da decisão judicial que suspendeu o uso de marcas, fórmulas e código. Ele me chamou para falar como detentora da licença. Eu levantei, caminhei até a frente. Falei em poucas frases. O produto que todos nós amamos existe porque muita gente suou. E porque eu, pessoalmente, criei e registrei as partes essenciais. Cedi por licença. A licença exige minha anuência. O juiz confirmou isso. Estou aqui para cooperar, não para travar. Mas sem segurança jurídica, ninguém assina nada. Silêncio atento. Em seguida, Rogério foi chamado como auditor independente. Mostrou em 5 telas o que precisava ser mostrado. Sem adjetivos, sem humilhação. Números, datas, valores, nomes. Camila tentou interromper 2 vezes. Foi contida. Pelo presidente. A senhora terá seu tempo. Chegou a vez da Camila. Ela falou alto, gesticulou, acusou perseguição. Disse que todo mundo faz assim. Disse que era coisa de quem não aceita mudança. Alguns baixaram os olhos. Outros cruzaram os braços. O presidente colocou em votação os pontos. 1. Reconhecimento da decisão judicial e cumprimento imediato. 2. Invalidação da procuração usada. Para a troca de direção. 3. Afastamento preventivo de Camila e Paulo, de funções executivas até conclusão da apuração. 4. Contratação formal da auditoria para investigação completa. 5. Criação de comitê temporário de gestão. Os cartões levantaram. 1, 2, 3. A maioria se formou clara, limpa, indiscutível. O presidente declarou. Aprovado.
Camila levantou no ato, vermelha. Vocês vão se arrepender. O que nos arrepende é não ter visto antes, disse alguém atrás. O presidente concluiu. Com o afastamento aprovado, comunico agora, em nome do Conselho, a notificação de bloqueio cautelar de bens dos envolvidos, nos limites da lei, até que o exame se conclua. A assessoria jurídica vai tratar do protocolo, e os fatos serão comunicados às autoridades competentes. Paulo afundou na cadeira. Camila saiu escoltada por 2 seguranças. A ironia me cortou como vento frio. Os mesmos braços que ontem me empurraram para fora agora indicavam a ela a porta. Quando tudo terminou, alguns vieram falar comigo. Mãos que tremiam, olhos marejados. Desculpa, disse uma funcionária. Eu não sabia como agir. Está tudo bem, respondi. Agora a gente sabe. Do lado de fora respirei. Não era alívio completo, mas era ar limpo. O celular vibrou de novo. Bia. Obrigada. Hoje eu vi gente levantando da cadeira e aplaudindo o certo. Enviei um áudio curto. Abraço em vocês. Vamos reconstruir com calma. No fim da tarde, a nota oficial saiu. Por decisão da Assembleia, foram invalidados atos recentes, suspenso o uso de licenças sem anuência e instaurada apuração independente. A antiga direção está afastada. A empresa reforça seu compromisso com a legalidade e com os clientes. Eu fechei o caderno. Escrevi a última linha do dia. Reviravolta concluída. Verdade no centro. Depois encostei a cabeça na poltrona, olhei para o teto e deixei um sorriso leve nascer. Não era triunfo. Era ordem. Amanhã viria a próxima escolha. Voltar para a cadeira. Ou seguir outro caminho. Mas isso era capítulo seguinte. A assembleia terminou. E no mesmo corredor, me chamaram para uma sala pequena. O presidente do conselho puxou a cadeira para mim. Elisa, queremos você de volta na direção. Hoje, se possível. Olhei para a mesa. Papéis, canetas, olhares ansiosos. Respirei fundo. Eu não volto para a cadeira, respondi clara. Volto só para a transição. 90 dias. Com condições por escrito. Auditoria independente com acesso total. Comitê de gestão com gente técnica. Recomposição do time que foi cortado. E nenhuma decisão relevante sem aprovação colegiada. A licença fica comigo até o final da transição. Depois conversamos. O presidente assentiu devagar. E quanto ao acordo? 3 pontos. Contei nos dedos. 1. Compra da minha participação. Por valor justo, atualizado. 2. Contrato de licença com remuneração adequada pelos próximos 2 anos para quem ficar com o produto. 3. Um fundo de reparação para os funcionários demitidos por retaliação. Sem isso, não tem assinatura. Silêncio. Doutora Valéria tirou uma minuta da pasta. Está tudo aqui. É duro, mas limpo. No fim da tarde, veio a primeira reunião de negociação. Do lado de lá, um advogado de terno impecável, olhar gelado. Camila entrou depois, sem a maquiagem pesada de sempre. Paulo chegou por último, abatido. A proposta é absurda, o advogado disse. Vocês querem sangrar a empresa. Eu quero salvá-la de um processo ainda maior, respondi. E encerrar meu ciclo com dignidade. O resto, a Assembleia decide. Paulo pigarreou. Elisa, a gente pode ajustar números. Paulo, não são números, cortei, mansa. São escolhas, as suas e as minhas. A minha agora é a paz. Assinamos o cronograma da transição naquela noite. Meu papel. Interina apenas para organizar o revezamento, revisar contratos sensíveis, recontratar quem quisesse voltar, atender clientes críticos e manter a casa em pé. Nada de fotos, nada de discursos. Trabalho. No dia seguinte, entrei pelo mesmo saguão onde fui arrastada, sem holofotes. Bia me esperava ao lado da catraca, com olhos brilhando. Está pronta? Ela perguntou. Sempre estive, respondi, e passei o crachá provisório no leitor.
O elevador subiu devagar. No andar principal, chamei todo mundo para um encontro curto, sem palco, sem música. Eu não vim caçar ninguém, falei, olhando rosto por rosto. Vim organizar. Quem ficou com medo, eu entendo. Quem segurou a barra, obrigada. A partir de hoje, tudo por escrito. Nada escondido. Cliente e equipe em primeiro lugar. Aplausos tímidos, alguns suspiros. Marcos, recontratado como consultor, sorriu de canto. Laís já abria um arquivo de cronograma com os prazos da auditoria. Cauê conectava o notebook para consolidar logs. Renata trazia uma planilha de riscos. O ar mudou de cheiro. Na semana 1, cumprimos o básico. Cancelamos o evento, enviamos carta a clientes, abrimos um canal direto para dúvidas técnicas, restabelecemos prazos razoáveis. O telefone tocou menos aos berros. Os e-mails ganharam assunto claro. Quem precisava de descanso, tirou 2 dias. Quem precisava de voz, falou. Na semana 2, a justiça confirmou o bloqueio cautelar de bens de Camila. Não comemorei. Só anotei no meu caderno. Medida protetiva para o caixa. O comitê aprovou a devolução de uma verba desviada em contratos com a tal ME. Fornecedores aceitaram renegociar prazos. O ar ficou respirável. Na semana 3, a Assembleia aprovou minha proposta de acordo. Compra da minha participação por alto valor, pago em parcelas com garantia real. E um contrato de licença com remuneração justa por 2 anos, transferível depois. 1/3 do dinheiro foi para um fundo de reparação para quem foi demitido em reestruturação. O jurídico anunciou que Paulo ficaria afastado do conselho até o fim da apuração. Ele me procurou no corredor. Eu estraguei tudo, né? Disse baixo. Olhei para ele como quem olha um retrato antigo. Você estragou. O que era nosso. O que é meu, eu estou reconstruindo. Ele quis dizer algo. Parou. Estendeu a caneta. Assinou a renúncia. Na semana 4, sentei com Camila numa sala de vidro. Sem plateia. Ela estava pálida. Você venceu, ela disse, amarga. Eu escolhi outro caminho, respondi. E os fatos vieram junto. Ela mordeu o lábio. O que eu faço agora? Pensei em todas as cenas. A pasta azul, os seguranças, o perfume no corredor, a ordem sem licença. Pensei e falei a única coisa verdadeira que me veio. Em frente. E aprenda. Ela engoliu seco. Assinou a saída. Foi embora com uma caixa pequena. No meio dos 90 dias, percebi que a empresa podia seguir sem mim. O comitê funcionava, os processos voltaram ao eixo, clientes eram atendidos. Eu não precisava mais daquele teto. Meu teto agora era o céu aberto. No último dia da transição, arrumei minha mesa provisória. Devolvi o crachá. Bia me abraçou, chorando e rindo. Para onde você vai? Ela perguntou. Para casa. Depois, para um escritório em cima de uma padaria. Respondi, brincando. Quero uma equipe pequena. Quero ar puro. Quero criar do começo, mas do jeito certo. Rogério apareceu na porta com os relatórios finais. Tudo entregue. Apertei a mão dele. Obrigada por trazer luz. À tarde, fui ao cartório com doutora Valéria. Assinamos a venda da minha participação. Alto valor, garantias sólidas, cronograma claro. Assinamos também a licença pelos 2 anos. Eu saí com 2 vias, um comprovante e um alívio sereno no peito. Naquela noite, sentei na cozinha de casa com uma xícara de chá. Deixei o silêncio chegar. Lembrei do dia em que fui puxada pelo braço. Lembrei do meu sorriso, pequeno, teimoso. Lembrei da pergunta da Camila. Por que você está sorrindo? Eu sabia a resposta agora. Porque eu já tinha escolhido o final. Meses depois, abri a porta do escritório novo. Era simples. 3 mesas, plantas no parapeito, um quadro branco com frases curtas. Sem atalhos. Contrato claro. Gente antes de cifra. Diego já estava no computador, concentrado. Marcos discutia uma solução com Cauê. Laís organizava o fluxo de atendimento. Renata revisava um checklist. Bia coordenava tudo com o mesmo coração de sempre.
Bom dia, equipe, falei, entrando de olhos brilhantes. Bom dia, chefe, eles responderam num coro divertido. Chefe, não, corrigi sorrindo. Parceira. Nosso primeiro contrato não era gigante, mas era limpo. Fomos entregando um a um, com prazos humanos e comunicação clara. Quando o caixa permitiu, instituímos auxílio para cuidado com filhos, um dia por mês para estudo e mentoria para quem quisesse crescer. A saúde do time virou prioridade. E o produto ganhou alma. Certa manhã recebi uma intimação como testemunha no processo, que investigava os atos anteriores. Fui ao fórum. Prestei depoimento. Respondi com calma. No corredor, vi Paulo sentado, olhar baixo. Ele levantou, como se quisesse falar. Eu parei a 2 passos. Eu sinto muito, ele disse. Eu também, respondi. Mas está feito. Cuida de você. Ele assentiu. Eu segui, sem peso. No fim de um semestre, fizemos um evento pequeno, numa sala emprestada. Por amigos. Nada de telão gigante. Um projetor simples, um bolo no canto, cadeiras de plástico. A gente apresentaria a primeira versão de algo novo, com nossa assinatura. Quando as luzes apagaram, eu respirei o mesmo ar do começo de tudo. O ar de quem cria sem medo. Prontos? Perguntei para a equipe. Prontos, responderam. A tela acendeu. O que víamos ali era fruto de noites honestas, de discussões de boa fé, de erros corrigidos à luz do dia. O público, pequeno, mas verdadeiro, aplaudiu. Eu olhei para o meu time e entendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Saí para o corredor, encostei na parede fria e deixei um sorriso nascer. Bia chegou ao meu lado, apoiou a cabeça no meu ombro. Por que você está sorrindo? Ela perguntou, brincando. Porque agora, todo mundo sabe, respondi. O que é meu ninguém arranca mais. Minha paz. No caminho de volta, o sol bateu no rosto como naquele primeiro dia. Só que desta vez, não havia guarda empurrando, nem saguão gelado, nem pasta azul. Havia passos firmes e portas abertas pela frente. Fechei o caderno, linha do tempo. Na última página escrevi: ciclo encerrado, novo começo. E guardei. O resto, a vida se encarrega.